Olá, a conferência de hoje é sobre a elaboração de projetos sociais. Ela vai falar de vários tópicos, mas o tópico mais importante dela é sobre a importância da definição de objetivos claros para a elaboração dos projetos sociais. Todo mundo já fez uma viagem. Quando a gente faz uma viagem, a primeira decisão que a gente toma é para que lugar a gente quer ir. Se a gente não sabe para que lugar a gente quer ir, a gente tem muita dificuldade em fazer os planos, fazer o roteiro dessa viagem. Com a elaboração de projetos sociais, acontece uma coisa muito parecida. A primeira decisão que a gente precisa tomar é quais são os objetivos que a gente quer alcançar com os nossos projetos. Qual é a meta final desse projeto? Em geral, a meta desse projeto é mudar o estado das coisas, é mudar alguma coisa na sociedade, educar mais as crianças, vacinar melhor as pessoas, enfim, mudar várias coisas. Então, boa parte dessa conferência vai girar em torno da importância de se definir com clareza os objetivos de um projeto social. Mas o que é um projeto social? Um projeto social é um plano, ele é um plano de ação. Quando a gente elabora um projeto social, a gente define o que a gente quer mudar no mundo e prepara um plano para isso. Esse plano, ele é uma sequência de ações encadeadas que vai tentar utilizar um conjunto de recursos, modificar esse conjunto de recursos para se atingir um determinado objetivo. Em outras palavras, o que um projeto social faz? Ele faz o planejamento de como nós devemos agir, de que recursos nós precisamos fazer e quais objetivos nós devemos buscar com as nossas ações. Um projeto social é um plano, uma estratégia destinada a implementar um conjunto de ações para mudar as condições de vida de uma comunidade ou de um grupo da sociedade. Não se deve confundir projeto social com programa ou ação social, embora correntemente façamos isso na linguagem cotidiana. Um projeto social é um plano para a implementação de uma série de atividades. Mas o que faz um projeto social ser social? É claro que é muito difícil definir o que vem a ser social. Em geral, a gente define social pelos objetos do projeto. Os objetos típicos de um projeto social são, por exemplo, projetos na área de educação, na área de saúde, na área de segurança. A gente usa esses objetos, esses temas, como temas tipicamente sociais e por isso define os projetos como sociais. Mas é claro que, em última instância, todos os projetos, em alguma medida, são sociais. O fato dessas áreas típicas, segurança, educação e saúde, serem áreas onde, em geral, quem executa atividades é o Estado, não significa que os projetos sociais são apenas projetos de Estado. É perfeitamente possível a gente ter projetos sociais de origem privada. Um exemplo claro desses projetos sociais de origem privada são as ações sociais das empresas, ou ainda aquelas ações que são tomadas por organizações da sociedade civil ou por outras entidades que tomam a iniciativa de implementar atividades que defendem interesses de terceiros. Para nós, basicamente, a gente vai entender projeto social como esse conjunto de atividades, embora seja perfeitamente possível usar a analogia dos projetos sociais e o que a gente vai discutir aqui nessa conferência hoje, para se fazer projetos em outras áreas também, que não são tipicamente áreas sociais. Existe uma diferença entre projeto social, programa social e política social. Um projeto social é um plano. Um programa social é a implementação desse plano. Em geral, a gente também distingue entre os programas sociais e as políticas sociais. Um programa social é um conjunto pequeno de ações ou então uma ação única e isolada. Uma política social é toda uma estratégia, é todo um conjunto de ações com algum objetivo social específico. Quando a gente está falando de projetos sociais, é bom entender que um programa social pode ser visto dentro de um ciclo. Esse ciclo é muito útil para a gente fazer o planejamento, que significa fazer o projeto social. Esse ciclo é uma sequência encadeada, mas que, na verdade, tem uma certa circularidade. Então, por isso que a gente chama isso de um ciclo de projetos. O ponto de partida desse ciclo é um diagnóstico dos problemas que a gente quer enfrentar. Não necessariamente problemas de caráter negativo. Problemas são muito mais perguntas para as quais a gente não tem resposta. Por que uma escola funciona tão bem pode ser um problema no sentido de que é uma pergunta para a qual a gente não tem uma resposta. A partir do momento que a gente tem um diagnóstico, a gente passa para a segunda fase do ciclo, que é a fase de planejamento, onde vai fazer planos, vai tomar decisões sobre que ações tomar para alcançar os objetivos que a gente quer alcançar. Uma vez que a gente tenha esse planejamento,
A fase seguinte é a fase de implementação desse projeto social. O projeto não termina com o planejamento da implementação. Na verdade, ele deve ir além disso. Existe uma quarta fase, que vai mais além, que também é muito importante. É a fase de avaliação e de revisão do programa. A revisão do programa ela deve ser planejada desde o início. Por quê? Porque é com a revisão do programa que a gente identifica erros, a gente identifica problemas no nosso projeto e revisa o projeto e cria um novo projeto adaptado a circunstâncias diferentes. É também com essa revisão que a gente consegue ajustar o projeto a mudanças que acontecem na sociedade e que mudaram as circunstâncias iniciais para as quais aquele projeto foi desenhado. É útil para se analisar um projeto social, entender um programa social como a produção de um produto, ou seja, entender um programa social como um processo de produção. Isso é uma simplificação. É evidente que todo o processo de programação social, de execução e implementação de um programa social é muito complexo. Para simplificar é importante, porque a gente pode usar essa simplificação para melhor analisar as diferentes etapas que a gente tem que seguir para a elaboração de um projeto social. O que significa entender um projeto social como um processo de produção? Entender esse projeto como o desenho de um processo de produção. Um processo de produção ele é composto de 3 etapas, ou de três elementos. O primeiro elemento são os insumos, o conjunto de coisas que a gente tem disponíveis. O segundo elemento são os processos que transformam esses insumos. E o terceiro elemento são os produtos que são produzidos. Uma fábrica, por exemplo, de carros, ela utiliza uma série de peças, que são os insumos e mão de obra, transforma essas peças usando mão de obra que ela dispõe, nos carros, que são o produto final. A gente pode fazer uma analogia desse processo de produção para os programas sociais, onde os nossos insumos são os recursos que a gente dispõe, recursos de diferentes tipos e naturezas. Por exemplo, os nossos recursos humanos, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos políticos, enfim, qualquer tipo de recurso que possa ser importante para a elaboração do projeto. Os nossos processos no processo de produção são as ações que a gente quer implementar. Ações educativas, as medidas de vacinação, etc. Qualquer ação que seja importante para se alcançar o produto que a gente deseja, que são os objetivos de um projeto social. Quais são esses objetivos? Esses objetivos são mudar o estado das coisas, mudar as condições da sociedade, mudar a maneira como vivem as pessoas. Portanto, quando a gente entende um programa social como um processo de produção, no momento do planejamento, é muito importante fazer uma listagem de 2 coisas. Primeiro, de quais são os recursos disponíveis e, segundo, quais são os objetivos que nós desejamos alcançar com esses recursos. Se a gente tem uma lista dos recursos que a gente precisa e, mais importante ainda, uma lista dos objetivos que a gente quer alcançar, a gente tem todos os instrumentos necessários para começar a elaborar o nosso projeto social. Essa elaboração, ela vai consistir, então, se a gente entende o programa social como um processo de produção, em combinar os recursos que a gente tem para atingir os objetivos que a gente quer. Todas as ações que estão entre um extremo e outro são as ações que o projeto social planeja. Por isso que é muito importante a gente ter clareza do que a gente dispõe e para onde a gente quer chegar. Como definir e quais são as especificações dos objetivos? Definir os objetivos é talvez a parte mais importante de todo o processo de elaboração de um projeto social. Sem objetivos claros, a gente não consegue elaborar um bom projeto. Mas, se a gente tem objetivos claros, a gente tem uma guia que serve todo momento como fio condutor do nosso processo de elaboração. É importante para a gente definir essa guia ter em conta 2 elementos cruciais. Primeiro, quais são as metas que a gente quer alcançar? O que a gente quer com esse projeto? Qual é o nosso objetivo final? Nosso objetivo final de um projeto social não é só fazer o projeto, não é só propor uma ação. Nosso objetivo final sempre é mudar um estado social, mudar a sociedade, mudar a maneira como as pessoas vivem, mudar o estado das coisas, para colocar isso em termos mais abstratos. Esse objetivo de mudar o estado das coisas, ele pode variar de acordo com o tempo. Pensa bem, se a gente tem um objetivo, mudar o estado das coisas em 6 meses, isso pode implicar ações completamente distintas
de eu dizer, eu quero mudar o estado das coisas nas próximas 48 horas. O tipo de ação, a quantidade de recursos, tudo que faz parte de um projeto social pode ser alterado em função do horizonte de tempo. É por isso que tem um segundo elemento, além das metas, que é crucial na elaboração de um projeto social, que é a definição do horizonte temporal desse projeto. O nosso projeto não é só um projeto, por exemplo, de educar bem as crianças. É educar bem as crianças e atingir essa meta nos próximos 5, 10, 15, N anos. O que importa é que, definindo o nosso horizonte de tempo, a gente é capaz de definir com clareza as ações que a gente tem que tomar para poder alcançar os objetivos. Há várias implicações em definir um horizonte de tempo mais curto e um horizonte de tempo mais largo, mais comprido. Essas implicações, elas existem em termos de custos, em termos de quantidade de pessoal envolvido, e inclusive existem em termos de como nós fazemos o nosso planejamento, o nosso ritmo de planejamento. Tudo isso deve ser levado em conta. Não existe fórmula mágica para se definir qual é o horizonte temporal certo, qual é o horizonte temporal errado de um projeto. Assim como também não existe uma fórmula mágica para se definir quais são os objetivos corretos ou os objetivos incorretos de um projeto. Essas decisões, elas são todas externas ao projeto. Uma vez que elas são tomadas, aí sim é que a elaboração do projeto social começa levando isso tudo em conta para que ela seja bem feita. Como especificar objetivos realistas? Se a gente tem, então, as metas que a gente quer alcançar e o horizonte temporal, o prazo que a gente quer definir para alcançar essas metas, a gente tem tudo para ter um objetivo. O objetivo é o ponto principal de um processo de elaboração de projetos sociais. Mas o ponto de partida para se ter um bom objetivo é a elaboração de um bom diagnóstico. Sem esse bom diagnóstico, a gente não consegue desenhar a nossa capacidade de ação e tampouco consegue desenhar as ações que a gente planeja. Então a gente precisa, para começar, ter um bom diagnóstico dos problemas que a gente quer enfrentar. Como se faz um bom diagnóstico? Na verdade, esse diagnóstico não se resume a um diagnóstico dos problemas que a gente tem para enfrentar. Ele, além disso, também busca um diagnóstico dos recursos que a gente tem disponíveis para enfrentar esses problemas. O que é esse diagnóstico? O que é um diagnóstico? O diagnóstico é um mapa. É um mapa da situação. Ele dá para a gente duas coisas. A primeira é uma descrição. Uma descrição dos problemas que a gente tem a enfrentar, uma descrição dos recursos que a gente tem disponíveis. Só que no caso de um diagnóstico, ele é um pouco diferente do mapa, porque o mapa é meramente descritivo. Um diagnóstico também é explicativo. O que significa isso? Um diagnóstico, além de dizer quais são os problemas, ele busca explicar as causas desses problemas. Em outras palavras, ele busca responder a duas perguntas: o que e por quê. O que significa listar os problemas, dizer quais são eles. O porquê significa explicar por que esses problemas existem. Um diagnóstico de natureza explicativa sempre é muito importante, porque essa explicação é que permite a gente alcançar as causas dos problemas. Sem elas, a gente simplesmente tem uma lista grande de problemas para ser resolvidos, sem entender muito bem por que eles existem. Com explicações, com os porquês devidamente respondidos, a gente sabe melhor o que a gente tem que fazer, porque a gente sabe antecipar qual é o impacto provável de cada uma de nossas ações. É claro que quando a gente tem um diagnóstico, a gente vai ter uma lista de recursos que é limitada, em geral, uma lista de objetivos que é bastante ambiciosa. Isso pode ser um problema. Não faz sentido fazer planejamento meramente utópico, fazer um planejamento do qual a gente tem muitas ideias e poucos recursos para implementar essas ideias. Fase crucial, portanto, no processo de elaboração de projetos sociais é consideração dos recursos e elaborar um projeto que leve em conta, por um lado, os objetivos que a gente quer alcançar, mas, por outro, os recursos que a gente dispõe. Só é possível fazer um bom projeto quando a gente é capaz de casar essas duas coisas e desenhar as nossas ações levando o tempo inteiro em conta tanto os recursos que a gente tem e os objetivos que a gente quer alcançar. Esse processo não é uma linha reta. Às vezes, a gente pode chegar à conclusão de que a gente tem objetivos muito ambiciosos para os recursos que são escassos. Como é que a gente resolve isso? Tem duas maneiras de enfrentar esse problema. Quando a gente tem recursos que são muito poucos para objetivos que são muito grandes, a gente tem que ou conseguir mais recursos, arrecadar mais recursos, conseguir mais recursos de alguma outra maneira, ou
reduzir um pouco as nossas expectativas, alterar os nossos objetivos. É por isso que esse processo de combinar recursos e objetivos o tempo inteiro é um processo de interação. Ele não é um processo que se define de uma vez só e pronto. É um processo no qual a gente define objetivos, reconsidera os recursos disponíveis, em função disso, reavalia nossos objetivos, mais uma vez olha para os recursos que tem e pensa, bom, talvez seja o caso da gente conseguir mais recursos do que tem. E fica fazendo essa interação até o momento que a gente acha que é suficientemente bom, até o momento que a gente considera que, a partir desse ponto, nós temos uma definição suficientemente clara dos recursos que a gente tem, dos objetivos que a gente quer alcançar e que, portanto, agora está no momento de planejar nossas ações, está no momento de realmente desenhar o nosso projeto social. Como escolher qual é a melhor alternativa de ação? Bom, essa é uma escolha difícil. É uma escolha, na verdade, bastante difícil de ser tomada. Em geral, o que a gente pode usar para tomar a decisão sobre adotar uma determinada alternativa de ação ou outra alternativa de ação é comparar os custos e os benefícios de cada uma das alternativas que são possíveis. Quando a gente faz um projeto, a gente não parte para uma ação única. Em geral, a gente lista, dado aqueles objetivos que a gente quer alcançar, quais seriam as várias ações possíveis. Uma vez que a gente faz uma lista das várias ações possíveis e verifica em que medida cada uma dessas ações serviria para atingir os objetivos que a gente deseja, a gente começa a comparar quais são os custos de cada uma dessas ações. Esses custos não são só custos monetários. A gente pode pensar esses custos em várias dimensões, além da dimensão financeira. Por exemplo, a quantidade de pessoas que vão estar envolvidas, ou a quantidade de recursos de ordem política, o grau de mobilização política que a gente pode requerer disso, o grau de engajamento de instituições, o tipo de instituições que estão engajadas. Tudo isso a gente pode computar como os custos de uma determinada alternativa de ação. E quais são os benefícios dessa ação? Bom, nem todas as ações produzem os mesmos resultados. Aliás, em geral, o que acontece é o contrário. Em geral, diferentes ações possíveis geram resultados distintos. Bom, a nossa primeira pergunta é em que medida esses resultados estão em conformidade com os objetivos que a gente pretende atingir para o programa e para o nosso horizonte de tempo que já foi pré-definido. Uma vez que a gente tem uma noção dos efeitos, dos resultados de cada uma das ações possíveis e uma noção razoável dos custos que cada uma dessas ações vai implicar, em termos não só monetários, mais uma vez, mas de pessoal e outros tipos de custos também, cabe começar a comparar os custos e os benefícios de cada uma dessas ações. Ou seja, comparar em que medida cada utilização de recursos leva a uma aproximação dos objetivos que a gente busca alcançar. É muito difícil fazer uma comparação desse tipo, porque custos e benefícios não são só custos e benefícios em termos financeiros. Portanto, a unidade de comparação de custos e benefícios de várias alternativas dificilmente é a mesma. Por exemplo, como é que a gente define se a gente vai vacinar massivamente as crianças ou melhorar hospitais? São duas ações que estão diretamente relacionadas com o objetivo de se melhorar a saúde das pessoas, mas são ações que atuam em esferas radicalmente distintas da saúde das pessoas e que usam recursos bastante distintos. É difícil definir por uma estratégia ou por outra. Não existe uma fórmula mágica para solucionar esse problema. O que a gente geralmente tenta fazer é racionalizar o máximo possível esse problema na elaboração do projeto, de modo que essa racionalização dê para a gente os subsídios que a gente precisa para tomar decisões, comparando o custo de cada uma das nossas alternativas com o benefício potencial de cada uma dessas alternativas. Vamos ver uma guia que nos ajuda a escolher entre as diferentes alternativas na elaboração de um projeto social. Os benefícios estão em conformidade com os objetivos? Os custos são compatíveis com os recursos disponíveis? Para escolher entre alternativas de ação, comparar custos e benefícios das várias alternativas. Escolher a melhor. Se a gente já tem definido os objetivos do nosso projeto, se a gente também já tem definido quais são as ações que a gente escolheu entre as diversas alternativas possíveis, cabe passar a uma parte que é muito importante e que geralmente é omitida na elaboração de projetos sociais. É a parte de planejamento da avaliação futura desses projetos. O que significa planejar uma avaliação futura? Em geral, a gente tem que saber
se as nossas ações, as ações que a gente está planejando no nosso projeto, são as mais adequadas ou não. A gente só tem como saber isso depois que os projetos são devidamente implementados. Mas para isso, para preparar uma avaliação, a gente tem que ter, desde o princípio, a noção que a gente pode, apesar de estar fazendo o melhor esforço possível para implementar as ações da maneira mais adequada, a gente pode estar cometendo erros. Então, fundamentalmente, o que uma avaliação de projeto faz é, depois que o projeto é implementado, é verificar em que medida essa implementação está ocorrendo da maneira correta e em que medida os resultados estão sendo devidamente atingidos. Em geral, a gente chama a avaliação dos processos de implementação de um determinado programa social de avaliação de processos. E a avaliação dos resultados de avaliação de impacto. A avaliação de processo e a avaliação de impacto usam termos diferentes, mas essencialmente o que as duas fazem é muito parecido. Essencialmente, a avaliação de processos e a avaliação de produtos ou avaliação de impacto busca trazer informações para quem está gerenciando o projeto sobre o que pode ser feito para melhorar o funcionamento daquele projeto e determinar em que medida os objetivos estão sendo devidamente alcançados. Se a gente sabe, se a gente tem a informação que vem desse tipo de avaliação, a gente tem condições de planejar revisões do projeto. Essa fase é tão importante, mas tão importante, que ela não deve ser deixada para o final. Ela é, na verdade, um componente do planejamento, ou seja, ela faz parte do projeto social. Ela é planejada antecipadamente. Por isso que a gente fala de planejamento da avaliação futura, ainda na fase inicial, antecedendo a implementação do projeto. Antes mesmo que o projeto vá a campo, a gente já deve planejar como ele deve ser avaliado. Existem várias razões para isso. Uma dessas razões é que se a gente fizesse essa antecipação de maneira adequada, se a gente fizer essa avaliação futura devidamente planejada, a gente vai ter condições de fazer comparações dos resultados da situação da sociedade antes e a situação da sociedade depois, de uma maneira muito melhor do que a gente teria se a gente decidisse avaliar o projeto só depois que ele for implementado. Essa avaliação é tão importante que existem instituições que são dedicadas a fazer só esse tipo de coisa. Elas fazem nada mais além de avaliação. Essas instituições buscam o tempo inteiro encontrar os melhores métodos para se avaliar projetos que estão sendo implementados e buscar as melhores respostas para se fazer revisão no desenho desses projetos, de maneira que eles possam, de fato, atingir seus objetivos. Como a gente faz uma avaliação de impacto? O que é uma avaliação de impacto? Os impactos são o resultado dos programas, o resultado da ação efetiva que a gente tomou a partir do nosso projeto social. Para avaliar esse impacto, não basta olhar a situação final das pessoas. Por quê? Porque vários fatores podem influenciar o estado das coisas. Vou dar um exemplo. Não basta a gente olhar, quando implementa um programa educacional, qual é o resultado final depois de algum tempo, depois de alguns anos, como estão as condições educacionais da população. Por quê? Porque tem vários outros fatores que poderiam influenciar isso. Por exemplo, se o país passa por uma crise muito grande e as crianças têm que ir para o mercado de trabalho, isso pode afetar o desempenho educacional das crianças, sem que isso não tenha absolutamente nada a ver com o projeto em si. Para fazer uma avaliação de impacto, a gente tem que fazer uma comparação que é conhecida como uma comparação chamada antes e depois. E usar para isso uma coisa chamada grupo de controle. É fácil entender essa ideia. Primeiro, o que significa comparar os grupos antes e depois? É porque comparar grupos antes e depois é importante, é que é crucial planejar desde o princípio a avaliação tornar a avaliação parte do projeto. Fazer uma avaliação antes e depois consiste em, primeiro, observar características da nossa população que vai ser afetada pelo projeto antes da implementação do projeto. E implementar o projeto e depois observar essas mesmas características depois da implementação do projeto. Com isso, a gente tem uma comparação do mesmo grupo, só que em dois momentos diferentes. Acontece que uma série de outros fatores podem influenciar o desempenho desse grupo. Uma série de outros fatores podem influenciar como as pessoas estão se comportando ao longo do tempo. Então, a gente precisa ter um grupo chamado grupo de controle. O que é esse grupo de controle? É um grupo que não vai ser afetado pelo projeto. É um grupo que tem características muito parecidas com aquele grupo que está sendo afetado pelo projeto, mas que não vai ser atendido pelo projeto. Então, como é que funciona esse processo de avaliação por intermédio de grupos de controle? É uma avaliação antes e depois, só que primeiro, antes e depois do grupo que vai receber o projeto
E, comparativamente, a situação antes e depois de um grupo que não recebeu o projeto. Só é possível avaliar antes e depois grupos que recebem e não recebem projeto se isso estiver planejado desde o momento inicial do desenho desse projeto. Mas não existe só um tipo de avaliação. Além da avaliação de impacto, existe também o que a gente chama de avaliação de processos. O que é uma avaliação de processos? A avaliação de processos é um acompanhamento das diversas ações que um projeto tem quando está sendo implementado, ou seja, um acompanhamento das diversas ações de um programa social e uma verificação em que medida essas ações estão sendo adequadas. É impossível, quando a gente faz o desenho de um programa, quando a gente faz um projeto social, é impossível desenhar passo a passo, minuciosamente, cada uma das etapas que tem que ser seguida na implementação do plano. Como a gente não é capaz de fazer isso, uma série de decisões são, na verdade, tomadas, no fundo, porque a gente está fazendo a implementação desse projeto e gerenciando o projeto. O papel de uma avaliação de processos é verificar em que medida essa série de pequenas decisões e também em que medida o desenho previamente realizado se adequa àqueles objetivos que a gente busca alcançar. É perfeitamente possível que a gente tenha um desenho que no papel é muito bonito, mas que na prática é ineficaz, porque ele não se adequa, por exemplo, às condições reais do local onde esse projeto está sendo implementado. Uma avaliação de processo tipicamente vai buscar entender quebrar um projeto complexo, um conjunto grande de ações, em pequenas caixinhas, em pequenos segmentos, vai tentar segmentar esse projeto em pequenas unidades, de maneira que a gente possa analisar elas isoladamente. Lembra quando eu falei que a gente pode entender um programa social como um processo de produção? Na verdade, a gente pode segmentar esse programa enorme em uma série de pequenos processos de produção. Ou seja, usar aquela ideia de que a gente tem insumos que são transformados por processos para resultar em produtos, ou seja, na linguagem de projetos sociais, que a gente tem um conjunto de recursos que são transformados por ações para gerar um determinado resultado, um determinado impacto. A gente pode pensar assim também quando quer fazer uma análise de processos. A gente pode pensar que cada uma dessas pequenas ações é uma pequena unidade de produção, insumo, processo, produto. Ou seja, que cada ação que nós tomamos dentro de um grande programa social é a combinação de um conjunto de pequenos recursos modificados por pequenas ações para gerar resultados que são resultados intermediários. Usando esse mesmo esquema, a gente pode conduzir boa parte do que a gente chama de uma avaliação de processos. Uma avaliação de processos vai o tempo inteiro tentar entender em que medida que aqueles insumos que estão sendo alocados, aqueles pequenos insumos, aquele segmento dos insumos, estão sendo alocados para aquela determinada atividade, são os insumos mais adequados. Além disso, ele também pergunta em que medida que aquelas ações que a gente está adotando para transformar esses insumos e atingir os produtos intermediários são, de fato, as ações mais adequadas para aquilo que a gente gostaria, para os nossos objetivos finais. O que são as ações mais adequadas para os objetivos finais? Ações mais adequadas são aquelas, em última instância, que trazem maiores benefícios e que têm menores custos. Lembrando sempre que custos e benefícios não são apenas custos e benefícios de natureza econômica. A gente pode pensar em custos e benefícios de outras naturezas, como, por exemplo, de natureza social, custos políticos e, igualmente, benefícios de outras naturezas, além da natureza meramente econômica. A avaliação de impactos e a avaliação de processos, elas têm como objetivo principal permitir a revisão do nosso desenho do programa e melhorar esse programa no futuro. Mas por melhor que esse nosso desenho do programa seja feito, existe sempre uma coisa que tem que ser considerada: o controle dos erros e das fraudes. Por que isso? Porque independente de nós tentarmos fazer um programa bem desenhado, existe sempre a possibilidade desse programa cometer erros e estar sujeito a algum tipo de fraude. Por que existem fraudes e existem erros nos programas? Bom, primeiro existem fraudes e erros porque o desenho dos programas é impossível para ele controlar todas as variáveis que afetam o funcionamento e implementação real do programa na prática. Segundo, existem fraudes porque, apesar da gente geralmente desenhar esses programas contando com a boa-fé das pessoas, é verdade que algumas pessoas vão se aproveitar da situação para buscar tirar vantagens individuais. Controlar erros e fraudes também deve ser algo planejado desde o início, ou seja, o desenho de um programa dentro da fase de planejamento
deve já levar em consideração a possibilidade da existência de erros e a possibilidade da existência de fraudes. E, portanto, no desenho já devem ser incluídos mecanismos que permitam não só a verificação e, eventualmente, a correção de erros, como também, antecipadamente, a verificação e a correção de fraudes. Os custos do controle. O controle de erros e fraudes tem uma série de custos. Primeiro, ele tem um custo sobre as pessoas que são controladas. Por exemplo, quando você exige que as pessoas entreguem documentos para participar de um determinado programa, isso traz para elas um custo. Elas têm que providenciar os documentos, elas têm que ir até um determinado local para ser objeto do controle. Além disso, isso também traz esse controle também traz custos sobre a máquina que bota o programa em operação. Por exemplo, no caso de um Estado, sobre a burocracia, porque você precisa de pessoas que vão ser encarregadas simplesmente de ficar efetuando esse controle. Finalmente, a tentativa de controlar erros e fraudes também traz custos para o programa como um todo, porque ele tem que dedicar recursos, tem que dedicar materiais e tem que dedicar tempo das pessoas que trabalham no programa para a realização desse controle. Portanto, é sempre importante a gente ter em conta que, apesar do controle dos erros e das fraudes ser absolutamente essencial e deve ser planejado desde o princípio, ele sempre traz custos e, portanto, é possível que a gente não queira que esses custos sejam muito altos. Como é que a gente controla isso? Como é que a gente evita o problema desses custos muito altos? A gente toma uma série de medidas que permitam que esse controle, por um lado, assegure aquilo que a gente quer de fato, que é evitar erros excessivos e fraudes excessivos, sem que, no entanto, o custo para fazer isso seja abusivo, seja superior àquilo que nós temos condições de absorver, dados os recursos disponíveis nossos, do programa e das pessoas que estão sendo afetadas por ele. Na tentativa de controlar erros e fraudes, é importante levar em conta os seguintes tópicos. Que quantidade de recursos se prevê perder com potenciais erros e fraudes? Que quantidade de recursos se pretende gastar com o controle dos erros e das fraudes? Quem assume os custos desse controle? Vamos então fazer uma revisão do conteúdo dos principais tópicos dessa conferência. Primeiro, o que é um projeto social? Um projeto social nada mais é do que um plano para a implementação de um programa social. Uma maneira de se entender um programa social é entender o programa a partir da lógica de um ciclo. Esse ciclo é composto de 4 etapas. A primeira etapa é a etapa de diagnóstico dos problemas. Por diagnóstico, a gente não deve entender apenas uma descrição dos problemas, mas também uma explicação das suas causas. Essa etapa de diagnóstico ela é fundamental para a etapa seguinte, que é a etapa de planejamento, onde a gente vai propor ações cujo objetivo é alterar o estado inicial da sociedade para obter aquilo que a gente deseja, obter os resultados esperados do nosso programa social. Uma vez planejado o programa, a gente vai passar para a parte de implementações de ações desse programa. Essa implementação das ações do programa consiste em colocar na prática aquilo que foi planejado. Além disso, existe uma quarta fase, ou seja, o ciclo não termina na implementação. Essa quarta fase implica a avaliação e revisão do programa. Por que isso? Porque o programa ele é implementado no mundo real, no qual as situações de implementação dele são diversas daquelas inicialmente planejadas. Então é importante que a gente faça avaliação por várias razões. Nossos planos podem estar errados ou o mundo pode mudar e a gente precisa se ajustar a esse novo mundo, a essas mudanças. Por isso que é crucial, ainda na fase de planejamento, antecipar a avaliação e a revisão dos projetos sociais. O programa pode ser entendido como um processo de produção e é útil entender ele dessa maneira porque isso fornece para a gente uma série de ferramentas para racionalizar melhor todas as nossas etapas de planejamento. O que significa entender um programa como um processo de produção? É imaginar ele como uma sequência onde você combina recursos, transforma esses recursos por meio de ações para obter determinados resultados, são os resultados esperados. Esses resultados são o objetivo do programa. E, fundamentalmente, os objetivos de um programa devem guiar todas as etapas do seu planejamento. Para se definir bem os objetivos de um programa, nós precisamos ter um bom diagnóstico dos problemas que nós estamos enfrentando. Esse diagnóstico é uma descrição, mas também ele combina explicação dos fatos que a gente está tratando. Ou seja, ele busca responder a 2 perguntas básicas. Ele busca responder a pergunta o quê e busca responder a pergunta por quê. Todo bom diagnóstico tem sempre uma resposta de quê e sempre uma resposta por quê.
A avaliação de um projeto deve ser planejada desde o princípio. A gente não pode primeiro implementar e depois verificar como está funcionando a implementação. Por que isso? Bom, é importante ter o planejamento da avaliação de um projeto desde o início, fazendo parte de todo o planejamento, porque essa avaliação só pode ser feita de maneira adequada quando a gente é capaz de comparar o que aconteceu com aquele grupo que está sendo beneficiado ou está sendo afetado pelo projeto, se a gente tiver uma ideia inicial de como estava esse grupo antes da implementação do projeto e uma ideia de como estava esse grupo depois da implementação do projeto. A avaliação de um projeto como um todo pode ser dividida, para facilitar nosso raciocínio, em dois tipos de avaliação. O primeiro tipo é a avaliação de impacto, no qual a gente vai tentar avaliar os resultados do projeto, para verificar se aquele projeto está atingindo aqueles resultados que eram inicialmente esperados. O segundo é a avaliação de processos do projeto. A avaliação de processos, ela busca fundamentalmente acompanhar em que medida aquelas ações que nós estamos tomando são, de fato, as ações mais adequadas, que têm melhor relação de custo-benefício para atingir aqueles objetivos que nós determinamos antecipadamente. Igualmente importante nesse processo todo de avaliação é preparar antecipadamente o controle dos erros e das fraudes de um programa. Por que isso? Porque por mais que a gente queira fazer um desenho bem feito, esse desenho está sempre sujeito à possibilidade de erro. Da mesma maneira, qualquer programa é sempre sujeito a tentativas de fraude. Controlar antecipadamente erros e fraudes por meio de um planejamento contribui muito para o bom funcionamento e muito para os resultados finais do programa. Além disso, pode reduzir bastante os custos de controle que são envolvidos nesse processo todo de regulação de erros e fraudes. Só que controlar erros e fraudes tem um custo. Esse custo incide basicamente sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro, são o custo que isso é imposto sobre os controlados, sobre as pessoas que são controladas, sobre aquelas pessoas que têm que prover informações para o programa de maneira que elas possam ser devidamente controladas. Segundo, é um custo que existe sobre os gestores, relacionado com toda a burocracia de controle, com todos os processos de verificação, de controle, de gestão de auditoria, etc. E terceiro, é um custo sobre o programa como um todo, o custo que exige recursos do programa, que exige desenho do programa, que exige todo o envolvimento de ações do programa em torno do processo de controle de erros e fraudes.